primeiro pecado da criação de Deus foi Satanás, o diabo, que significa adversário, opositor e mentiroso. Este é o inimigo da retidão e de aquele que procuram seguir a Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo do 2 ao 4, Deus proibiu Adão e Eva de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. E avisou: se comeres dele, morrerão. Mas o diabo enganou Eva. Ela comeu e compartilhou com Adão, desobedecendo a Deus. Este foi o segundo pecado depois da criação de Deus. É por isso que a humanidade, como descendente de Adão e Eva, que somos, nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Mais para frente da história, Deus deu a lei dos 10 mandamentos a Moisés para que o povo de Israel cumprissem. Depois, com a vinda de Jesus, foi firmado um novo pacto desta lei. Na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 9 e 10, diz o seguinte: pois o código da lei: não deveis cometer adultério, não deveis cobiçar, não deveis matar, mentir, roubar e outros. Todas estas coisas são ou foram substituídas por um só mandamento: tem de amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor não obra o mal para com o próximo. O amor é o cumprimento da lei divina. Hoje, na tradição cristã, pecado é uma violação da lei divina, uma resposta negativa a Deus. Este vídeo visa, em minutos, explicar coisas importantes sobre o pecado. Então, deixando o passado para trás, vamos começar lendo a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz: sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no poder do maligno. Sabem por quê? O mundo todo está no poder do maligno? Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 12, diz que houve uma guerra no céu e Miguel e seus anjos guerrearam com o grande dragão, a serpente original. Sim, Satanás, o diabo, e seus anjos foram expulsos do céu, vindo para onde? Para a terra. No versículo 12 diz:
ai da terra, porque desceu a vós o diabo, tendo grande ira. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, nos aconselha: mantenham vossos sentidos, sejam vigilantes. Vosso adversário, o diabo, anda em volta como leão que ruge, procurando a quem devorar. E na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele descreveu uma luta que envolve todos os cristãos. Ele disse: temos uma pugna não contra sangue e carne, mas contra os governantes mundiais destas escuridão, contra as forças espirituais malignas. Isso está registrado em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Não desconhecemos as estratégias de Satanás, pois as Escrituras nos revelam suas táticas básicas, conforme em 2 Coríntios, capítulo 2, e versículo 11. Essa tática contra o justo Jó, o diabo usou sérios problemas econômicos, morte de parentes queridos, oposição na família, sofrimento físico e críticas infundadas de falsos amigos. Jó ficou deprimido e achou que Deus o havia abandonado, conforme o livro de Jó, capítulo 10, versículo 1 e 2. Embora hoje em dia Satanás talvez não cause diretamente tais problemas, muitos cristãos passam por dificuldades similares e o diabo pode usá-las para os seus objetivos. Nesse tempo do fim, aumentam os perigos espirituais. Por quê? Porque vivemos num mundo em que os empenhos materialistas superam os objetivos espirituais. A mídia retrata constantemente o sexo ilícito como a fonte da felicidade, em vez de mágoas. E a maioria das pessoas tem se tornado mais amante de prazeres do que amante de Deus. Às vezes Satanás faz investidas contra nós quando não estamos espiritualmente fortes. O leão ataca o animal enfraquecido. Problemas familiares, dificuldades econômicas ou doenças podem enfraquecer a nossa força espiritual. Mas não desistamos de fazer o que agrada a Deus, pois o apóstolo Paulo disse: quando estou fraco, então é que sou poderoso. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que o poder de Deus pode compensar as nossas fraquezas humanas, dando que recorramos a Ele
em busca de força. A vida de Davi sobre Golias, ou a vitória dele sobre Golias, mostra que Deus pode fortalecer o seu povo e que realmente faz isso. Os cristãos, na atualidade, podem confirmar que em ocasiões de extrema crise sentem a mão fortalecedora de Deus. Daniel capítulo 10, versículo 19. O apóstolo Paulo aconselhou os seus irmãos cristãos a se manter firme contra as maquinações do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Naturalmente, nós mesmos não podemos eliminar o diabo e os seus demônios. Deus deu essa tarefa a Jesus Cristo. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2. Até que Satanás seja removido, temos de nos manter firmes para não sermos vencidos por ele e pecar, assim como pecou Adão e Eva. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe a todos.